Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma terça-feira para mais um grande evento, dessa vez com o Dr. Odair de Moraes Júnior, para tratar também de um assunto bastante bacana. Retomamos nosso calendário de palestras há 2 semanas atrás, também uma terça-feira. Temos mais 2 eventos programados para este ano e tenho certeza que também serão muito bacanas. O Dr. Odair veio hoje para nos ensinar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre reestruturação de entidades desportivas. Dr. Odair, se eu esquecer de algo aqui, pode me corrigir. O doutor é sócio do escritório Paulistano Moraes Júnior Advogados, especializado em direito empresarial e tributário, com ênfase em reestruturação empresarial, recuperação judicial e holdings patrimoniais. É pós-graduado em direito empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e direito tributário pela PUC São Paulo. Especialista em reestruturação e recuperação de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em recuperação judicial e direito comparado pela Universidade Tor Vergata, na Itália, especialista em insolvência e recuperação judicial comparada com ênfase na legislação britânica no Corpus Christi College, Oxford University, e especialista em recuperação judicial e falências pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial, o IBAJUD. Bom, mais do que gabaritado, doutor Odair, seja muito bem recebido aqui. Tenho certeza que teremos uma grande aula. Aos que estão aqui pela primeira vez, doutor Odair fará uma exposição sobre o tema. Teremos aí 40, 50 minutinhos à disposição e ao final abrimos para perguntas, então quem preferir abrir microfone, câmera, fazer alguma exposição, fiquem à vontade. Se preferirem também, pode mandar aqui pelo chat que repassaremos para o doutor. Doutor, a palavra é sua. Primeiramente, boa noite. Gostaria muito de agradecer ao OAB Subseção de São Bernardo pelo convite, ao Júlio, ao Felipe, ao presidente que não pôde estar presente hoje, Jordano, e que é um prazer muito grande estar aqui hoje para bater um papo com vocês, colegas aí, a maioria, né? E de um tema tão interessante e de um tema tão atual e relevante. Porque quando a gente fala de insolvência, quando a gente fala hoje de recuperação judicial, de reestruturação de empresas, muitas vezes a gente pode estar esquecendo daquelas entidades que podem ser que não tenha o corpo jurídico revestido como empresa, mas, na verdade, são agentes econômicos como empresas, porque geram empregos, geram tributos, geram obrigações, como qualquer outra empresa. A única distinção dessas entidades são que muitas vezes elas não visam a distribuição de lucro, sempre visando resultado e lucro, mas que este resultado e este lucro deva ser revertido para o fim social da entidade. E aí nós temos as entidades revestidas como associações, revestidas como fundações, revestidas como diversas outras formas que não como a roupagem de uma empresa, de uma sociedade limitada, de uma sociedade anônima, de uma sociedade simples, ou seja, de uma empresa qualquer. E neste momento de grande crise e impacto mundial financeiro, muitas entidades, e aí primeiro eu estou tratando aqui de as entidades de uma forma mais global do que os entes desportivos, estão passando por diversas dificuldades, né? E aí, a título de exemplo, eu trago aquelas fundações que exercem a função social, por exemplo, da assistência médica, os hospitais, as universidades, as instituições de ensino, que em sua grande maioria são formadas por associações, por fundações, por entidades, em tese, sem fins lucrativos. E para essas entidades sem fins lucrativos, a legislação que nós temos hoje no Brasil, de uma forma direta, ela, em tese, não contemplaria uma forma de reestruturação como eu teria, por exemplo, para uma empresa de sociedade anônima, para uma empresa limitada. Por quê? A lei falimentar e de insolvência que nós temos hoje, a Lei 11.101 de 2005, ela não expõe diretamente em seus artigos e incisos a possibilidade da utilização dessa legislação específica para que as entidades e fundações e associações possam
o se utilizar para ter a sua reestruturação, para buscar a eventual recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. Porém, essa lei, como eu disse, ela é de 2005, já é uma lei aí de mais de 15 anos, né? E, inclusive, já existem diversas reformas, e hoje, inclusive, se eu não me engano, ia ser votada no Senado as alterações da legislação que já tinham sido aprovadas na Câmara dos Deputados. E essa lei, realmente, ela ficou um pouco defasada. Por quê? Porque o legislador ele se esqueceu desses agentes econômicos diretos e que eles necessitam também de uma proteção no momento de crise, no momento de dificuldade financeira, no momento que ele não consegue, sozinho, digamos assim, conseguir a sua reestruturação. Diante disso, tendo em vista essa discussão e, digamos, essa lacuna da legislação, e uma lacuna talvez indireta, ou uma lacuna melhor, direta, porque não prevê diretamente a possibilidade das associações e entidades terem direito e benefício à recuperação judicial, a jurisprudência e as decisões judiciais vieram neste ano de pandemia e de crise financeira a suprir essa eventual omissão legislativa. E posso citar aqui a vocês tribunais do Rio de Janeiro, Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal da Bahia e até o próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, durante esse ano de 2020, proferiram decisões atribuindo a associações e a entidades, desde que essas associações e entidades tenham o exercício e o escopo de um agente econômico, ou seja, geram renda, têm empregados, geram tributos, ou seja, tem toda a mesma estruturação de uma empresa que ela possa se valer da Lei 11.101 de 2005. E aí foram concedidos a essas empresas o benefício da recuperação judicial para sua reestruturação. Empresas e grandes grupos. No Rio de Janeiro, o Grupo Cândido Mendes. No Rio Grande do Sul, o Grupo Ubra. O STJ deferiu para a Casa de Portugal. Todas essas entidades sem fins lucrativos, mas que exercem diretamente atividades empresariais, atividades no ramo hospitalar, de serviços médicos e instituições de ensino. E o judiciário tem razão em fazer isso. Por quê? Porque essas empresas, apesar de não ter aí a nomenclatura exata de empresas, elas têm sim a roupagem jurídica total de um agente econômico. E ela não pode simplesmente não ter alternativa em uma crise de, na sua insolvência, não ter a única oportunidade a não ser uma liquidação, ou seja, eu terminar com aquela empresa que exerce aquela atividade ou com aquela associação. E é importante lembrar que a nossa legislação brasileira de insolvência, ela visa a proteção da atividade empresarial em detrimento ao crédito, ou seja, ela privilegia o devedor, ela privilegia a proteção da atividade, desde que seja uma atividade que tenha uma possibilidade de recuperação. Trazendo esse paralelo, a gente vai trazer o mundo desportivo, porque nós temos também o mundo desportivo em clubes, em roupagem de associações, de entidades, federações, confederações, que também são entidades que podem sofrer com a insolvência. E aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Nós temos aqui os clubes de futebol que são, digamos, os clubes de primeira linha, de primeira divisão. Qual clube de futebol hoje, da Série A do Campeonato Brasileiro, digamos assim, não tem passivo? Talvez 1 ou 2, 3 no máximo, se for isso. Sinceramente, eu não vou ter esse dado. Mas eu acredito que de 20 clubes, tenho certeza aí que 95% tem passivo. E também trago a pergunta a todos vocês para reflexão. Esses clubes de futebol não são agentes econômicos? Não geram receita? Não geram renda? Não têm empregados? Tem, todos eles. Não geram tributos? Sim, todos eles. E clubes com rendas
milionárias. E como fica no momento de dificuldade? Como esses clubes ficam no momento de pré-insolvência? Vocês devem ter acompanhado aí pela mídia que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro, um grande clube aí de Minas Gerais, estava falando em pedir falência do Cruzeiro. Ou seja, aplicar a lei falimentar diretamente para acabar, né? Porque a falência você termina. Você termina com liquidação de ativo com o passivo, né? Ou seja, olha que ponto já estavam pensando diante da grande crise econômica. E hoje, no Brasil, você ainda não teve nenhum clube de grande expressão tentando, no caso, utilizar-se da Lei 11.101, no caso de tentar uma recuperação judicial ou até extrajudicial utilizando o Poder Judiciário. Por quê? Por que não teve? Porque, de um lado, a gente verifica que, poxa, o Grupo Cândido Mendes, que é um grande grupo, universidades, hospitais, ele pediu a recuperação. Ele tentou a sua reestruturação através da recuperação judicial. O Grupo Ubra, do Rio Grande do Sul, também. Outras empresas revestidas aí no modelo de associação, assim chamamos, também. Por que, então, uma entidade desportiva, um clube, por que ele não pede? Ele não pede por alguns motivos que eu fui percebendo em algumas consultas que durante esse ano nós tivemos de alguns clubes e entidades desportivas, pela razão da responsabilidade dos seus diretores. Porque em uma empresa você tem um dono, você tem um diretor, você tem um proprietário, você tem um sócio cotista, você tem um sócio gestor do negócio e responsável por aquela empresa, responsáveis pelos atos que pratica. E, eventualmente, na maioria das vezes, nessas entidades desportivas e nas associações e clubes mais diretamente, você não tem a figura desse responsável. Você tem a figura do presidente, do vice-presidente, do diretor, mas por questões estatutárias, ele não reveste essa, digamos, essa responsabilidade que você teria no caso de um empresário. Porém, ao pedir ao judiciário a aplicação da Lei 11.101 para a associação, para a entidade, para o clube, ele não consegue pedir ao judiciário metade da lei. Ou seja, olha, eu só quero os benefícios, eu só quero a parte boa da lei, eu só quero a parte da recuperação judicial, da reestruturação. A parte da falência eu não quero. A parte de eu, diretor, eu, presidente do clube, ser falido, eu não quero. Eu só quero essa parte. E é neste ponto que os presidentes dos clubes pensam muito em se utilizar da 11.101. Por quê? Uma vez não cumpridos os requisitos da lei para sua recuperação e para sua reestruturação, eles podem sim ser declarados falidos. Porque, como diz o ditado, né? O pau que dá em Chico tem que dar no Francisco. Ou seja, você quer a aplicação da lei da recuperação judicial para evitar aí a sua quebra, para ajudar na reestruturação? Ok, mas você leva também o risco da falência. Se você não cumprir os requisitos legais da lei, você também pode ser declarado um falido. E é nesse ponto que os presidentes muitas vezes recuam. E por que recuam? Porque eles têm mandatos. E mandatos que muitas vezes, e na maioria, em sua grande maioria, não são renováveis de forma automática. Você vai ter eleições em alguns clubes votados por conselheiros e alguns clubes votados pelo sócio. E geralmente uma reestruturação através de uma recuperação judicial, através da Lei 11.101, não se dá em 1, 2, 3 anos. Demora um pouco mais. Até porque esse passivo que a entidade conseguiu acumular não foi em um período tão pequeno, foi num período maior. E aí ele pensa, bom, hoje eu estou aqui, hoje eu tenho meu planejamento para tentar fazer a reestruturação através de uma recuperação judicial. Mas se eu perder a minha eleição, será que o presidente que aqui está vai ser responsável para cumprir esse plano de pagamento? Para cumprir esse meu planejamento que eu estou fazendo hoje? E é aí que eles ficam extremamente preocupados. Por quê? A saída de muitos clubes e entidades desportivas hoje, posso garantir a vocês por diversos pareceres e estudos que nós fizemos, seria a recuperação judicial. Porque hoje os clubes têm um endividamento muito grande, principalmente em dois setores.
no setor trabalhista, por conta de dívidas com funcionários, com ex-jogadores, com ex-membros de comissão técnica, e tributo. Apesar de tudo, com tributo. E aqui eu trago as entidades desportivas e os clubes sociais também. Quando eu digo clube social, é aquele clube que não tem um time no futebol, mas ele tem uma equipe de natação, ele tem uma equipe de atletismo, ele tem outras formas desportivas que não o futebol. E existem vários hoje, em São Paulo, no Brasil. E esses clubes também têm os mesmos problemas desses passivos. Numa palestra que eu fiz para o Sindiclubes, que aí é o sindicato aí da maioria dos clubes, praticamente ali tinham 120, 130 presidentes de clubes ou responsáveis por clubes. E apesar deles terem uma imunidade tributária, praticamente 85% daqueles clubes eram devedores de impostos. E olha que o clube só tem que recolher o INSS. Muitos deles dizendo que foi por problemas de gestões anteriores, muitos deles dizendo que foi por gestão atual por conta do Covid, que a contribuição, a associação, a mensalidade não foi quitada pelos sócios e acabou trazendo esse grande problema. Então, e má gestão, né? E aí, obviamente, que a gente vai atribuir a maior parcela de responsabilidade desse endividamento dessas entidades, obviamente que por má gestão. E por quê? Justamente por esse fato de não haver essa responsabilidade pessoal, muitas vezes do presidente, do vice-presidente, do diretor, pelos atos que ele acaba cometendo na gestão de um clube. E aí, passando de gestão em gestão, as dívidas apenas vão se acumulando. Então, esse histórico aqui que eu tracei, foi para começar dizendo para vocês que hoje seria perfeitamente e juridicamente possível que um clube, que uma entidade desportiva pedisse o auxílio do Poder Judiciário para sua reestruturação através da recuperação judicial. Digo isso por quê? Porque quer seja ele uma associação, uma fundação ou até mesmo uma federação, porque existe a receita, existe a renda, existe a função desse agente econômico. E o judiciário já sinalizou para esse lado, que é possível sim que essa reestruturação venha através da recuperação judicial. Porém, o clube e a entidade, quando fizer essa análise, ele deve sempre lembrar que ele não vai trazer a lei pela metade. Ele vai também trazer, eventualmente, o risco de falência. E aqui a gente tem um pequeno ponto, que são todos aqueles incentivos que o governo federal, o Ministério do Esporte, muitas vezes pode conceder para esses clubes por diversas formas. E também isso passa por uma reorganização e por uma reestruturação de um clube, de uma entidade esportiva. Na semana passada, eu tive uma conversa com o presidente de um clube de uma cidade da Grande São Paulo, onde o clube é um lugar grande, um lugar muito bonito, um espaço excelente para uma pista de atletismo, para uma iluminação de um campo, para uma série de situações. E hoje existe disponível no Ministério do Esporte dinheiro para esses clubes, para que eles se fomentem, desde que seja para essa prática desportiva. Qual que é o grande problema da maioria dos clubes? O grande problema é que ele não tem as certidões, as chamadas certidões negativas. E aí, dois problemas. Quando eu estava tratando com esse presidente dessa possibilidade da recuperação judicial pelo alto passivo trabalhista que ele tinha, e aqui eu vou dizer as possibilidades de reestruturação das entidades e principalmente dos clubes pela ação para a Justiça do Trabalho, ele não tinha certidão negativa tributária. E, como eu disse a vocês, o único imposto que ele devia era o INSS, que era esse tributo. Fazendo uma conta rápida com ele, era praticamente 6 milhões o passivo que ele tinha de INSS e mais algum passivo trabalhista que ele tinha acumulado nesse período todo. Qual que era a situação desse clube? Ele tinha uma arrecadação de R$500 mil no ano passado, mais ou menos, mensal. Em 2020, por conta da pandemia, ele caiu nem para 100 mil. Então, ficou claro ali que ele teve uma queda significativa de receita por conta da pandemia que acabou causando para ele. E aí, agora, em julho de 2020 desse ano,
A medida provisória do contribuinte legal se converteu em lei, na Lei 13.988 de 2020. E aqui o primeiro ponto de reestruturação na parte tributária que a gente tem para as entidades desportivas, associações, fundações e outras mais. A Lei 13.988 de 2020, do contribuinte legal, ela traz a transação tributária de tributos federais. E essa transação tributária, no tocante ao INSS, ela trouxe, obviamente, uma limitação expressa de 60 parcelas, que essa é a previsão do parcelamento previsto também na Constituição Federal, ou seja, eu não posso ter um parcelamento de INSS maior do que 60 vezes, porém, ela traz um desconto em juros e multas para associações, entidades e federações e outras mais, de 70%. 70%. Obviamente que eu não tenho desconto no valor principal, porque aí seria uma renúncia fiscal, mas eu tenho o benefício na multa e nos juros. Ou seja, com 70% de desconto em 60 meses, a entidade desportiva, a associação, ela tem de tudo para começar a sua reestruturação e a sua reorganização, primeiro na parte tributária. Um grande clube que, assim que essa transação tributária foi promulgada, que se utilizou para conseguir a certidão, até para fazer um grande negócio, foi o Corinthians, um clube grande aqui de São Paulo. Ele foi um dos primeiros clubes, logo que teve a promulgação da transação tributária, que aderiu, tendo aí o seu parcelamento de INSS em 60 parcelas e desconto de 70% em multa, juros e encargos. Então, aqui, o governo federal deu uma grande possibilidade das entidades desportivas e das associações e fundações se reestruturarem, porque 70% é um desconto muito relevante. Na parte trabalhista, o que ele teria? Hoje, na Justiça do Trabalho, mais no tribunal, tem o chamado ato trabalhista. O que seria esse ato trabalhista para os clubes? É praticamente você reunir todas as demandas trabalhistas que detém um clube, uma entidade desportiva, e você concordar com que parte da receita deste clube vá justamente para todos esses processos de forma equilibrada e dividida. Então, por exemplo, é um clube que detém 100 demandas trabalhistas e ele destina 200 mil reais da sua receita mensal e o próprio tribunal vai, através de um processo piloto, fazendo aí a repartição dos valores dentro desse processo. Esse ato trabalhista, ele é só especificamente para as entidades desportivas. Até associações a gente já conseguiu fazer algumas vezes. Agora, se uma empresa normal tenta fazer isso, já não vai conseguir. Então, é uma outra forma de reestruturação que passa também pelas entidades desportivas. E aí, por último, se nada disso dá certo, você tem ainda a possibilidade da recuperação judicial, da Lei 11.101, só que é uma coisa um pouquinho mais, digamos, trabalhosa, mas que vai englobar todos esses passivos, inclusive os de natureza tributária, caso o Senado aprove hoje, né, nessa votação, a lei nova que está em vigência para votação. Desculpa, para ficar em vigência que está em votação. Do contrário, a parte tributária é resolvida pela transação tributária. Com todas essas possibilidades, hoje, as entidades, as federações, elas acabam tendo diversas formas de se recuperar e de se reestruturar. Mas aonde a gente ainda consegue verificar que existem os problemas, que existem, digamos assim, as travas para essa reestruturação? Tanto o clube grande, a entidade grande, como a entidade menor, o problema maior sempre dá na política, porque quer queira, quer não, existe aí uma política muito grande nessas entidades, muito grande nos clubes. Para vocês terem ideia, não vou aqui, até por questão contratual, não posso mencionar qual foi o clube, a gente fez um trabalho de quase 6 meses num clube desportivo da capital de São Paulo, preparando a reestruturação desse clube em todos os cenários, indo degrau por degrau, do menor para o maior. Tentamos primeiro um ato trabalhista, fomos tentando uma composição, digamos, velada com os credores e fornecedores,
conseguimos alguns patrocínios para poder fazer jus a esse pagamento, fizemos de tudo. Não foi possível por conta do passivo muito alto e a pequena receita. Diante disso, ofertamos à entidade a possibilidade da recuperação judicial. Fizemos, inclusive, um parecer com um jurista muito renomado que concordava com a tese da recuperação, da reestruturação através da Lei 11.101. Tivemos a aprovação do Conselho, tudo andando normalmente, e seria provavelmente o primeiro clube no Brasil a pedir a recuperação judicial. Porém, por questões meramente políticas, sem razão nenhuma de ser, em uma das reuniões o Conselho decidiu por não fazer, entendendo que a pecha do clube de ser um clube em recuperação judicial seria muito ruim a seus torcedores, a ponto que seria melhor continuar com as dívidas do que ter a recuperação judicial. Nós ainda tentamos explicar que o que era melhor, né? Você ter diversos bloqueios, diversas penhoras online diariamente, ou penhora de receita perante o seu patrocinador, do que ter a recuperação judicial, mas a gente percebeu que foram situações ali, questões meramente políticas. Então, além dos problemas normais e das preocupações das questões estatutárias dos clubes, dos presidentes, ainda você esbarra nessas questões políticas dos próprios clubes, que muitas vezes não fazem o melhor do que seria para um clube. Foi o exemplo e o estudo que nós fizemos nesse caso. Eles tinham lá um ato trabalhista, por exemplo, para deixar bloqueado mensalmente R$400 mil da receita, só para a quitação dos credores trabalhistas. Ao passo que, com o deferimento do processamento de uma recuperação judicial, aqueles mesmos 400 mil que ele teria que destinar apenas para o credor trabalhista, ele poderia destinar para a sua própria reestruturação e fazer aí um plano de recuperação judicial para pagar os credores no momento correto, utilizando-se também desses 400 mil para pagar todos os seus credores, não só o credor trabalhista, que era o que estava previsto no ato. Então, o que a gente vem acompanhando e percebendo? Se eventualmente, e aqui, tomara que isso não aconteça, continuar aí essa pandemia, essa segunda onda acabar mesmo realmente, infelizmente, vindo ao Brasil e pegando mais uma vez essas entidades, fundações e os clubes e acontecer o que vem acontecendo, muitos deles não vão sobreviver. Essa é a verdade, porque muitas vezes quem não acompanha, quem não está muito a fundo e ligado a essas entidades desportivas e aos clubes, enxerga só o grande clube, enxerga só aqueles clubes maiores, Pinheiros em São Paulo, Hebraica, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, mas existe uma infinidade de clubes e associações menores que também praticam o desporto, que também tem muita coisa importante para a sociedade, mas ele é muito menor, numa proporção também menor, mas ele não consegue sobreviver. E esses clubes, existe uma grande preocupação porque ele exerce uma função social muito interessante. Por exemplo, na minha cidade, onde eu moro em Mogi das Cruzes, existem lá 2 ou 3 clubes, associações, né, associações locais de desporto, que não tem tanto futebol, mas que pela pandemia fecharam escolinha de futebol, que eram gratuitas, fecharam um monte de situações que eram boas para a sociedade por conta de problemas financeiros e problemas de reestruturação. E eu não vejo outro caminho daqui para frente para esses clubes, e aí eu já incluo a associação desportiva maior, o próprio clube maior que tiver em dificuldade, do que não a recuperação judicial. Eu explico rapidamente por que, diante disso, tudo que eu falei para vocês aqui até agora. Eu dei os exemplos de reestruturação sem utilizar da Lei 11.101, que seria pela transação tributária na parte do INSS, que seria pelo ato trabalhista na parte trabalhista, que seria eventualmente numa negociação velada com fornecedores, com outros entes aí, outros credores. O grande problema é que você não tem receita blindada para você poder fazer os pagamentos. O que é receita blindada? Todos os credores estão atrás do seu crédito, sem exceção. O fisco, o credor trabalhista, o credor quirografário. Ele vai em busca do seu crédito. E uma entidade desportiva, uma associação, uma fundação, uma federação, que já está numa situação difícil e complicada,
ela tem a sua receita bombardeada semanalmente, diariamente, mensalmente por esses credores. E ela não consegue se estruturar. Porque no momento que ela se compromete a fazer o pagamento de um acordo trabalhista, no momento que ela se compromete a fazer o pagamento de uma parcela de uma transação tributária previdenciária, ela tem o bloqueio da sua conta de um fornecedor, todo o planejamento que ela tinha foi por água abaixo, porque ela já não cumpriu o parcelamento, ela já incidiu em multa, a dívida dela já aumentou, ela já se torna inadimplente e é passível de penhora e de constrição dos seus bens. Com a recuperação judicial, é a única forma dessas entidades desportivas terem a sua receita blindada, porque estando num procedimento de reestruturação pela recuperação judicial, ela não pode ter a sua receita penhorada por nenhum credor, no mínimo pelo prazo de 180 dias. Quer seja um credor que esteja na recuperação judicial, quer seja um credor que não esteja. Isto por previsão legal. Com isso, o que o legislador quis dizer com isso? Que é o prazo que essa entidade, que essa empresa, que essa associação vai ter para se reestruturar, ou ao menos fazer um planejamento. Então, por disposição legal, além de ter a receita blindada, ela não pode fazer nenhum tipo de pagamento para nenhum credor. Então, toda a receita dela deve ser voltada para a sua atividade, para o exercício da sua atividade, para buscar a sua reestruturação. Motivo pelo qual é muito melhor eu estar dentro de uma reestruturação por recuperação judicial do que eu ter um ato trabalhista. Porque o ato trabalhista, eu vou destinar parte da minha receita apenas para o credor trabalhista. É muito melhor eu estar dentro de uma recuperação judicial do que eu estar perante uma transação tributária de INSS. Por quê? Apesar do bom desconto que eu vou ter uma obrigação mensal a pagar. E se eu não tenho a minha receita blindada e me falta o dinheiro da parcela, eu vou ter o rompimento daquele acordo. E aí volta tudo para trás e começa do zero a minha vida fiscal novamente. E sem contar os problemas de certidão, porque para eu ter qualquer tipo de incentivo, eu tenho que apresentar as certidões negativas. Mas como eu não tenho a certidão negativa, eu não tenho incentivo. E é uma roda que não chega nunca ao fim. Eu não tenho certidão, não tenho incentivo, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para pagar o tributo, não tenho certidão. E aí eu fico nessa roda. E eu não consigo os incentivos, eu não consigo sair desse caminho. Na recuperação eu consigo, até por uma ordem legal de não necessidade de apresentação de certidão. A grande questão é até quando os dirigentes dessas associações, de clubes, de federações e de grandes clubes ou de pequenos clubes vão se pautar mais na política do que realmente no que deveria, que é na gestão do clube e na responsabilidade. E é aí que aquele clube que já tem o chamado clube empresa, né, muito bem falado, aquele clube fez o clube empresa. Por que ele faz o clube empresa? Primeiro, por questão de estruturação e organização, que ele consegue organizar e separar o social do futebol. Geralmente é por isso que se faz o clube empresa. Então, aqui eu tenho a associação, a entidade esportiva social, que tem os sócios, tem a piscina, tem a churrasqueira, tem a pista de atletismo, e eu tenho o clube empresa que faz a gestão do futebol. E geralmente o futebol, na maioria das vezes, sustenta o social. Dificilmente no Brasil hoje você vai encontrar um clube que o social sustente o futebol. Tem alguns, mas assim, você conta nos dedos essa possibilidade. Nesses casos, muito mais viável ainda a recuperação judicial, porque eu nem discuto a questão de ser uma associação. Na verdade, eu tenho uma empresa aqui já constituída para fazer a recuperação. Nesses clubes, eu acredito que serão um dos primeiros, e aí vocês guardem isso, que vocês vão ouvir na mídia, com certeza em 2021, que o clube que já tem uma empresa que é chamado já uma estruturação para o futebol de clube-empresa vai ser um dos primeiros a pedir a recuperação judicial. Porque não tem como. Não vai aguentar. Não vai ter como aguentar. Não vai ter mais jeito. Porque hoje, grandes clubes estão em situações péssimas financeiras. Péssima. E quando ele terminar com a sua receita, não vai ter mais o que fazer. A gente está apostando nisso para 2021. Existem já muitos rumores, acredito eu que todos aqui já ouviram alguns rumores de clubes ingressarem com recuperação judicial, mas eu acredito que em 2021 nós teremos o primeiro caso no Brasil. E eu espero mesmo, e confio aí no Poder Judiciário para que defira o processamento desse pedido. Porque, como eu disse aqui, o clube de futebol, ele é sim um agente econômico. Ele é sim
uma entidade equiparada a uma empresa. Não há dúvidas disso, porque ele gera a sua receita, gera o seu tributo, gera o seu emprego, muito mais, né, obviamente, do que muitas empresas. A grande questão vai depender sempre daquele dirigente, que ele vai ter que entender o que é melhor para o clube. E a questão da responsabilidade, porque a partir do momento que ele passar por essa reestruturação, vai ser o melhor caminho para o clube. Vai ser o melhor caminho para a sua reestruturação, sem sombra de dúvidas. Porém, ele vai arcar com uma série de responsabilidades. E aí que nós vamos ver, e já estamos vendo, quem e que dirigente vai querer essa responsabilidade. Quer seja em clube grande, quer seja num clube pequeno, quer seja de uma federação, quer seja de uma confederação. Ou então, resumindo, hoje, pessoal, não há desculpa alguma para uma associação, uma entidade, nenhum tipo de empresa, uma organização social que seja da questão desportiva, não se reestruture. Nós temos lei, várias leis, possibilidades, dinheiro disponível para isso. Agora, falta o quê? Falta conhecimento, falta um pouco menos de política na gestão dessas entidades e desses clubes, e falta responsabilidade, porque aquele dirigente que concordar e assinar um pedido de recuperação judicial, se comprometer com o Poder Judiciário e com os credores de honrar um plano de pagamento e salvar o seu clube, deixar a sua empresa, o seu clube blindado na sua receita, para poder fazer diversas formas de estruturação, com alienação de bens, pagamento de impostos, ele tem que assumir aquela responsabilidade. Não só ele, como também os próximos presidentes que o sucederem. Então, com isso, hoje, eu concluo aqui a minha fala, até porque já estou aqui há 43 minutos falando para vocês, que hoje, nunca no Brasil houveram tantas possibilidades da reestruturação das entidades desportivas. Nós temos hoje uma base legislativa muito boa e nós temos uma base jurisprudencial muito boa. E um momento muito bom. Um momento muito bom, quando eu digo, porque ninguém quer que nenhuma empresa quebre. Ninguém quer que uma empresa tenha a sua falência decretada. E muito menos ninguém quer que uma entidade desportiva pare de gerar desporto, de fazer o bem para a sociedade, ou seja, que ela simplesmente termine. E aí você vai ter menos esporte, você vai ter menos entretenimento, que é o que todos nós gostamos e que todos nós precisamos. Eu termino por aqui e fico à disposição para alguma dúvida que vocês quiserem. Muito obrigado. Bom, doutor, muito obrigado pela exposição. Confesso que eu estava aqui com um caderno, ó, uma colinha cheia de perguntas para fazer, e 99% delas já foram respondidas ao longo da apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode avisar aqui no chat, a gente abre o microfone, mas eu vou abrir essas perguntas. O doutor comentou sobre esses clubes, a gente já tem alguns exemplos que criam uma empresa para administrar o futebol, então transfere toda essa estrutura, transfere atletas para essa PJ. No caso, essa pessoa jurídica, ela deve aguardar os 2 anos para pedir a recuperação judicial. E uma segunda dúvida que eu tenho é se essa transferência do futebol para essa pessoa jurídica, uma SA, uma limitada, pode ter caracterização de fraude ou confusão patrimonial? Em relação ao prazo de 2 anos, depois de uma decisão sobre o produtor rural, o STJ já deixou claro que não é necessário que se aguarde os 2 anos. Então, seria o caso de você comprovando o exercício da atividade, você já pode ter a recuperação judicial pleiteada, né? No caso da empresa, por exemplo. Então, se eu tenho ali já o exercício, no exemplo que você deu do clube de futebol, que eu já tenho atividade futebolística há mais tempo, e eu abro uma empresa para fazer essa gestão do futebol e em menos de 2 anos eu preciso da recuperação judicial, até por questão do paradigma que eu já tenho do produtor rural, que seria a mesma situação, eu não vou ter que aguardar os 2 anos. Com relação à fraude, também para esse exemplo que você traz, Júlio, eu não vejo como fraude, por quê? Como eu disse, geralmente você vai ter lá uma associação atlética, e aí essa associação atlética, ela quer separar o social
ela quer separar o clube, a piscina, ela quer separar aqui a parte social do futebol. E ela cria uma empresa para fazer a gestão do futebol. Obviamente que o passivo que eu tinha aqui na associação atlética, obviamente que ele vai vir aqui de qualquer forma para a entidade que vai gerir o futebol, porque é como se eu estivesse fazendo a compra de um fundo de comércio. Eu estou pegando parte do fundo de comércio clube social, futebol, e estou trazendo para uma empresa. Então, o passivo desse fundo de comércio virá junto. Então, eu não vejo como fraude, eu vejo mesmo como uma organização para a gestão. Diferentemente, se eu tivesse esse tipo de estruturação, digamos assim, mas aqui com uma coisa totalmente diferente, com outro nome, tentando de alguma forma fraudar realmente meus credores. Mas não vejo até como daria por conta de ser um nome, de você carregar uma entidade aí na sua camisa e coisas do tipo. Então, dos 2 anos, não precisa aguardar, você só tem que provar o exercício da atividade. E com relação à fraude, nesse exemplo de você ter uma associação, no caso um clube, e fazer um clube empresa, eu também não vejo como fraude, porque o passivo vai todinho também para o clube empresa. Entendi, bacana. Obrigado pela resposta. Bom, aqui no chat tivemos várias parabenizações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para o doutor? Ô, Júlio, eu tenho uma pergunta. Doutor, primeiro, Roberto, você está no mudo. Oi, agora sim? Sim. Valeu. Então, doutor, eu queria parabenizar o senhor pela sua explanação, foi bem didática, trouxe bastante reflexão para mim, para nós, com certeza. Doutor, eu só queria saber, assim, pela experiência que o senhor tem de ter atendido alguns clubes, conversado com os dirigentes, até quanto a formação societária do clube, o clube de futebol, uma associação esportiva, interfere nessa tomada de decisão administrativa. Porque, explicando, né, o porquê que eu estou perguntando isso, eu digo pelo seguinte: me parece que, às vezes, a formação da administração pelo presidente e os conselheiros não permite essa tomada de decisão empresarial, vamos dizer assim, mais profissional, mais técnica, e que isso acaba deixando com que o clube ele fique preso numa administração tanto quanto arcaica, vamos dizer assim. O senhor percebe isso, essa dificuldade da atuação em decorrência disso? Com certeza, Roberto, principalmente pela questão da responsabilidade. Nesse caso mesmo que eu comentei do clube, que a gente fez 6 meses de trabalho para fazer o planejamento da reestruturação, a última pergunta que o presidente fez para mim foi a seguinte: Odair, se amanhã o outro presidente que estiver aqui no meu lugar não cumprir com esse plano de recuperação judicial, eu vou ter problemas? E eu falei para ele: sim, presidente, o senhor vai ter problemas, porque hoje é o senhor que está pedindo a recuperação judicial e, eventualmente, uma quebra, uma falência desse clube, ele vai retroagir a data do pedido. E, eventualmente, sendo o senhor aí o gestor que está pedindo a recuperação, eventualmente, se houver alguma responsabilização, o senhor vai ser responsabilizado. Tive que falar a verdade, que é simplesmente a verdade. E foi esse um dos fatos, Roberto, que fez esse clube recuar. Porque o presidente, esse presidente em exercício, ele não teria certeza de uma reeleição de mandato. E ele entendia, e eu também entendia, e dei essa orientação a ele, que nesse prazo, nesse período que ele tinha de mandato, não seria possível para completar o ciclo da reestruturação através da recuperação judicial. Então, esse foi um dos motivos, né? Foi o motivo que levou esse clube infelizmente, a não fazer o projeto de reestruturação pela RJ. Simplesmente por essa questão, porque não estava preparado como empresa, era ainda uma associação, com o seu estatuto, e ele teria que ter a reeleição para poder cumprir o plano. E como não haveria uma possibilidade de reeleição direta, ele teria que passar por eleição, ele entendeu por melhor por não fazer, e infelizmente está sofrendo as consequências disso até hoje aí com muita dificuldade. Mas com certeza você tem razão. As decisões ainda são pautadas pelo modelo estatutário e pelo modelo que tem o clube, que eu também concordo que é arcaico.
eu acho que aqui deveria ter, isso está para ser aprovado há muito tempo no Brasil, a questão do clube empresa não ser uma escolha, né? Ser uma obrigação, até porque você vai ter uma responsabilidade muito maior dos seus gestores, que é coisa que você não tem hoje. Perfeito, doutor. Obrigado. Bom, doutor, chegou aqui uma pergunta do Elias de Paiva, vou passar para o doutor. O clube poderá criar várias empresas para gerir categorias diferentes, clube, futebol, futsal, vôlei, por causa dos diferentes custos e patrocinadores, formando um grupo econômico? Esses ativos e passivos se comunicarão em caso de dívidas não quitadas? Então, vamos lá. Sim, totalmente possível essa organização societária. E aí, então, a gente vai trabalhar com exemplo aqui. Vou pegar um clube aí da cidade, de São Bernardo. Você pega aí o Clube São Bernardo, time São Bernardo. Ele vai ter o vôlei, ele vai ter o futsal, ele vai ter o handball, ele vai ter equipe de ciclismo, de atletismo, e aí se cria uma empresa para cada atividade desportiva, justamente como disse aí o doutor Elias, por conta de patrocínio, por conta de organização, por conta de outros fatores. Óbvio que, eventualmente, um passivo desta modalidade vai acabar afetando na outra. Primeiro, pela identidade de sócios, porque dificilmente você vai ter sócios distintos aí. Segundo, por conta do que você acaba exercendo, que vai ser a mesma finalidade, a atividade esportiva. Então, é pouco provável, principalmente se for uma discussão na área trabalhista, que você não tenha uma responsabilização das atividades. Geralmente, os clubes acabam fazendo isso quando você tem um patrocinador único. Isso acontece muito no futsal. E aí nas empresas, aí nos clubes, né, do Rio Grande, da parte do sul do país, né, da Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você tem um patrocinador master, e aí você, inclusive, monta o time com o nome daquele patrocinador master. E aí, para você blindar eventualmente essa receita, você cria uma empresa específica para que a receita vá para aquela empresa e para que você tenha aí o patrocínio deslocado de qualquer passivo. Mas a chance, eventualmente, de um grupo econômico e de uma responsabilização geral, principalmente na seara trabalhista, vai ser muito grande. Odair? Ô, doutor Manuel Justino. Estou sendo ouvido? Estou sendo ouvido? Muito bem, uma honra ter o senhor aqui, viu, doutor Manuel? Uma honra mesmo, muito obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Odair, meus parabéns, você sempre muito assertivo. Eu gosto muito de, você sabe que eu sou seu fã, gosto muito de ouvir. Que isso, doutor. A gente sempre aprende coisas. Odair, eu só queria levantar um problema que nós já discutimos antes, e eu acho que você, com o brilho da sua inteligência, talvez tenha algum caminho a nos dar, porque, na realidade, a gente não sabe muito bem o que fazer. Outro dia eu estava conversando com o Satiro até, e o Satiro falou, vamos discutir mais tarde, depois. Veja, e acho que isso é bom para todo mundo que está interessado no assunto, quando você falou que o clube esportivo, ou associação, seja o que for, quando ele quer o bônus da recuperação, ele leva o ônus da falência. Ele pede recuperação, aliás, você falou várias vezes isso, ele pede a recuperação, mas tem que saber que, se bobear, vai ser decretada a falência dele. Eu te pergunto o seguinte, essas associações futebolísticas, enfim, todas, o Alcan, etc., elas têm benefícios fiscais. Eu pergunto, quando ela quer se equiparar a uma sociedade empresária e quer se valer da recuperação judicial, eu pergunto, ela vai ter algum prejuízo fiscal ou ela vai ter alguma reestruturação fiscal? O fisco vai cobrar alguma coisa diferente ou ela vai continuar com as vantagens que ela tinha antes? Deu para entender o que eu quis falar? É isso aí. Claro. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas eu sempre gosto de, sei lá, de repente você tem uma nova ideia. Obrigado. Não, vamos lá. Bom, primeiro, doutor Manuel, agradeço muito a presença do senhor. Para mim é uma satisfação muito grande ter o senhor aqui acompanhando. Agradeço muito, muito obrigado mesmo. É uma honra para mim ter o senhor aqui na nossa plateia hoje. Doutor Manuel, o que acontece? Nós não temos uma legislação específica que diz que, a partir do momento que eu me torno, digamos assim, uma empresa, né, que eu tenho um benefício aí que seria para uma empresa, eu vou ter uma tributação diferenciada.
eu tenho a revogação dos meus incentivos e benefícios fiscais a partir do momento que eu não cumpro as regras da minha imunidade, que seria eventualmente a distribuição de lucro ou a remuneração da diretoria. Quando eu tenho um desses dois casos, eu tenho aí a revogação automática da imunidade tributária que gozam as associações e clubes. Eu não vejo, doutor Manuel, sinceramente, uma possibilidade, até o nosso amigo doutor Esses Laspro, ele disse que se ele for administrador judicial num caso desse, ele vai fazer pagar imposto. Eu não vejo uma possibilidade do fisco conseguir uma tributação diferenciada de uma entidade desportiva ou de uma associação pelo fato dela ter a recuperação judicial deferida, o processamento da recuperação deferido. Por quê? Primeiro porque a tributação depende sempre de legislação, de uma lei, advinda pela nossa Constituição. Eu não tenho lei que prevê nenhuma dessas hipóteses. Então, eu acredito que o fisco poderia até tentar, mas seria muito pouco provável que ele conseguisse alterar a tributação, ou seja, tirar a imunidade dessas associações pelo simples fato de ingressar e ter os benefícios de uma recuperação judicial. Porém, se em algum momento constatado que houve um destino diferente do lucro acumulado, ou a remuneração da diretoria, e aí sim, por disposição legal, essa associação teria a perda da imunidade. Porém, não pela recuperação judicial, e sim pelo outro problema que ela acabou causando pela falha e omissão na legislação que ela acabou descumprindo. Não sei se deu para o senhor entender, mas acho que é por aí. Obrigado, doutor Manuel. Excelente pergunta mesmo. Acredito que seja bastante recorrente, né, nesses casos de recuperação judicial. Esse é um dos primeiros questionamentos, se há de fato algum ônus no caso da recuperação para esses clubes. Bom, doutor Odair, aqui no chat não recebi mais perguntas. Quero agradecê-lo mais uma vez pela presença, pela disponibilidade de ter aceito o nosso convite. Foi realmente uma aula. É um tema pouquíssimo falado e já é debatido há anos já no Brasil, né? As páginas esportivas são tomadas aí por dívidas dos clubes, má gestão. Então, é mais do que bacana o assunto, é realmente bastante importante, ainda mais para nós operadores do direito, realmente saber um pouco mais desse tema. Então, agradecê-lo em nome do Jordano, muito obrigado a todos que participaram, que interagiram aqui no chat. Peço que fiquem também ligados nas nossas redes sociais, no site da OAB, que sempre divulgaremos nossos eventos lá. Até o final do ano também teremos mais 2 eventos. E é isso, muito obrigado. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade de até também divulgar suas redes sociais, maneira da galera aqui te procurar, fique à vontade. Gostaria de agradecer mais uma vez ao OAB de São Bernardo pela oportunidade, foi muito bacana, ao presidente Jordano, ao Júlio, Felipe, todos presentes. Agradecer muito ao doutor Manuel Justino mais uma vez por estar me prestigiando, fiquei muito contente. Para mim foi uma honra ter o prestígio de um jurista tão renomado aqui com a gente hoje. Agradecer o doutor Elias de Paiva, também aí ficou com a gente. Doutor Elias, um amigo aí de longa data, um cara muito bacana também que acompanhou, e todos os demais aí que nos prestigiaram nesta noite. Dizer para vocês que é um momento de muita mudança, de modificação na legislação, e é o momento da reestruturação, é o momento. E as entidades, associações, entes desportivos não estão fora disso e não vão ficar fora disso. E eu, assim, tenho certeza que em 2021 nós teremos um primeiro pedido de recuperação judicial por um grande clube. Me arrisco até dizer que vai ser um clube do Rio de Janeiro que vai fazer isso. Não vou dar mais detalhes aqui, infelizmente acho que não vai ser pelo meu escritório, poderia ser, mas acho que não vai ser, mas eu acho que tomara que seja um precedente favorável, que vá abrir os caminhos, e que os dirigentes tenham aí a responsabilidade e tenham aí ideias de reestruturação, e que realmente façam, porque todo mundo gosta do clube, quer seja para nadar, quer seja para jogar futebol, quer seja para torcer. A atividade esportiva é necessária para a coletividade, tem a sua função social. Então, a gente espera que elas consigam, aí, através de seus representantes, saberem utilizar das legislações e das normas favoráveis que hoje existem para essas entidades se reestruturarem. Não é difícil, só falta informação, coragem e responsabilidade. Obrigado a todos. E quem quiser nos acompanhar, nós temos o canal do YouTube da Moraes Júnior Advogados.
Lá a gente tem bastante live, a gente tem tudo gravado, a gente tem bastante tema legal. Quem quiser nos seguir, cadastrar lá no YouTube, vai ser bem bacana. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Obrigado a todos, boa noite.